Olá, seja bem-vindo. Você está no XP com uma questão de linguagens e comigo, Cláudia Fumi, para a gente poder resolvê-la. Nós começamos sempre aqui pelo comando para entender o que a gente vai localizar no texto. O comando tem duas frases. A primeira é uma orientação. Vamos lá? O romance romântico, olha, já sei que se trata de um romance e que é do romantismo, teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Então, aqui é uma informação que me traz, eu tenho aí o romance, esse romance do período romântico contribuiu para a ideia de nação. É só isso que a gente vai guardar aqui. E vai para a segunda frase que diz: considerando o trecho acima, ou seja, essa informação eu não preciso mais usar, eu sei que é para focar nesse trecho, é possível reconhecer. Olha, de olho no Enem, a gente vai observar que é possível reconhecer não é uma verdade, é uma possibilidade, tá? É o viés de quem fez a questão. É possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo, tá aqui, ó, o romantismo contribuiu para a ideia de nação. Então, uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção da identidade da nação é a. Quando a gente coloca aqui o sujeito, uma, tá? Eu já sei que é uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a ideia, para a identidade de nação. E o meu foco agora, eu já sei o que o enunciado trouxe, eu vou procurar aqui, nesse fragmento de um romance romântico, o que a gente sabe que é a ideia que contribui para a identidade nacional. Ler procurando essa informação fica muito mais exato em relação a localizar a resposta. Vamos lá? O sertão e o sertanejo. Olha, um fragmento de inocência. Ali começa o sertão chamado bruto. Nós temos uma frase descritiva, né, e caracterizadora do ambiente. Ali começa o sertão chamado bruto. Nesses campos tão diversos pela matiz das cores, o capim crescido e ressecado pelo ardor do sol, transforma-se em vicejante tapete de relva. Quando lavra um incêndio que algum tropeiro, por acaso ou mero desenfado, ateia com uma faúlha do seu isqueiro. Essa primeira frase que me diz aqui, olha, estou falando do sertão, sertão bruto, vai ser uma frase, a gente chama de frase mais ampla, que se especifica na segunda, em que de sertão eu trago aqui os campos e vou descrever. O que acontece? São diversos pela matiz das cores, tem capim crescido e ressecado pelo ardor do sol e que se transforma num tapete de relva, ou seja, é aquele campo que está seco, mas que se transforma naquilo que seria verdejante a partir do momento em que lavra o incêndio que algum tropeiro, por acaso, ou mero desenfado, ateia com uma faúlha do seu isqueiro. Então, estava verdejante, alguém passa com o isqueiro e acontece o quê? Ele se torna seco. Eu sei que eu estou fazendo descrição aqui do ambiente, do sertão. E a terceira frase tem: minando a surda na touceira, queda a vívida centelha. É só uma descrição daquilo que o isqueiro faz. Então, eu tenho lá, vou colocar um verde que é melhor, né? Eu tenho lá uma touceira, que é o quê? É o capim, que está lá verdejante, e a fagulha que aparece ali, a fagulha do isqueiro, ela faz o quê? Ela acaba, olha só, minando a surda, ou seja, ela vem quietinha e acaba transformando aquilo que era verdejante em capim seco. Corra daí a instantes qualquer aragem seria um vento, por débil que seja, ou seja, passa um vento aqui nessa fagulha e levanta-se a língua de fogo esguia e trêmula, como que a contemplar medrosa e vacilante os espaços imensos que se alongam diante dela. Então, eu continuo fazendo a descrição aqui e a descrição daquilo que acontece com a fagulha do isqueiro no capim. O fogo, detido em pontos, aqui e ali, a consumir com mais lentidão algum estorvo, vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, deixando como sinal da avassaladora passagem o alvacento lençol que lhe foi seguindo os velozes passos. Então, passou, queimou, transformou tudo aqui em cinzas e aí se extingue.
por toda parte, melancolia. Então, por que melancolia? Porque o fogo já tomou conta de tudo. De todos os lados, tétricas perspectivas, quer dizer, perspectivas ruins, né? É cair, porém, daí a dias copiosa chuva. Olha só, a gente usa gramática, né? Esse porém aqui é importantíssimo, porque eu comecei aqui com capim verdejante, uma fagulha de espelho, incendiou tudo, acabou tudo. Então, tétricas perspectivas. Mas quando a gente coloca um porém aqui, vem uma novidade. Ele diz, porém, é cair daí a dias copiosa chuva, e parece que uma varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos, a traçar às pressas jardins encantados e nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de espantosa atividade, ou seja, pegou fogo, devastou tudo, mas de repente basta uma chuvinha e tudo começa a verdejar de novo. Se você fosse desenhar aqui essa historinha, o que é que ia acontecer? Você ia fazer aí pelo menos uns 4 quadrinhos. O primeiro lá com o capim verdejante, né? O segundo com esse capim recebendo ali a fagulha do isqueiro, e no terceiro pegando fogo, né? Claro. No terceiro a gente vai ter aí tudo devastado. Deixa eu trocar aqui, a gente vai encontrar ali a terra morta, tudo devastado. E no quarto a gente vai encontrar uma chuva que vai fazer com que tudo verdeje de novo. O texto tem só isso. Eu preciso ter essa noção de que o texto só tem isso. Agora eu volto para o comando e ele diz assim, qual é a característica que está aqui me identificando a contribuição do romantismo para a construção da identidade da nação? Aí a gente pergunta, qual é a cara da nação aqui? Bom, eu estou falando de um sertão que, ao mesmo tempo em que acaba de uma vez, se reconstrói com uma mínima chuva. Agora a gente vai casar essa análise que a gente fez do texto com a solicitação do comando e com aquilo que é a possibilidade de resposta. Fica muito mais seguro porque a gente já sabe aí o que está construindo, o que está procurando. Então vamos lá? Sempre pegando o comando como parte inicial. Olha, uma das principais contribuições é a consciência da exploração da terra pelos colonizadores. No nosso quadrinho aqui não tem exploração de terra por colonizadores. A questão está errada. Letra B, volta para o comando. Uma das principais contribuições é a possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional. Desconhecida? Como desconhecida se ele disse que basta uma pequena chuva e tudo se renova? Não temos aí possibilidade de resposta. Letra C. Uma das principais e permanentes contribuições é a expansão dos limites geográficos da Terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros. Expansão dos limites geográficos da Terra, estamos falando aqui do sertão. Promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes. O que acontece aqui, ó? Quando a gente diz deu a conhecer os lugares, é essa descrição que a gente encontra aqui, que permite aos leitores conhecer o sertão e, no caso, também o sertanejo. Parece que é essa, né? Vamos para a letra D? Retomando o comando. Uma das principais e permanentes contribuições é a valorização da vida urbana e do progresso. Opa! Vida urbana e progresso, não, nós estamos falando sobre o sertão. Então, a letra D também não pode ser. Letra E, voltando para o comando, uma das principais contribuições é a construção em linguagem simples. Linguagem simples. A gente teve aqui umas estruturas, ó, é cair, porém, daí a dias copiosa chuva. Não é uma linguagem tão simples assim. Realista e documental também não é documental. Sem fantasia ou exaltação de uma imagem da terra que revelou o quanto é grandiosa a natureza brasileira. Não é uma linguagem simples, nem é documental. A gente tem aqui um romance, quer dizer, é ficção. Não posso marcar a letra E. Voltamos aqui e reconhecemos que, do comando, romance romântico, tá aqui, Visconde de Toné, importância na formação da ideia de nação, nós temos aqui a descrição do sertão, fazendo-nos conhecer os lugares mais distantes do Brasil. Letra C, nossa resposta, e você aqui com a gente. Gostou do vídeo? Então curte e se quiser faz seu comentário.
Se não está inscrito, aproveita e se inscreve logo. Nós estamos aqui por você. É o XP.